Estude. Olá! Estamos agora na nossa aula 2 de Ética e Política dentro da filosofia moderna. E seguindo essa onda um tanto quanto pessimista do homem, a gente tem um filósofo muito importante chamado Thomas Hobbes, que viveu lá por volta dos séculos 16 e 17. O que ele defendia? Bem, em primeiro lugar, para Hobbes, a vida era o bem primário, ou seja, o principal bem que nós temos. E uma questão de justiça e injustiça, que tantos filósofos antes disseram que eram leis naturais, coisas que nós aprendemos pela razão, ele dizia que justiça e injustiça são só convenções. Mas o que isso significa? Para entender o que isso significa, a gente precisa entender por que Hobbes dizia que o Estado é artificial. Sabe quando a gente viu que filósofos anteriores, tais como os gregos, os medievais, diziam que o animal era um homem político que vivia em sociedade? Para Hobbes, o homem não é um animal político. E por que ele dizia isso? Ele dizia, em primeiro lugar, para os animais, as intenções deles são consoantes, harmonizam com as intenções do grupo onde eles vivem. Para o homem, não. Muitas vezes, o que é bom para nós, o nosso bem privado, ele se opõe ao que é bom para todo mundo, ao bem público. Além disso, os animais não têm palavras. Nós temos. E o que nós fazemos com as palavras? Nós brigamos, nós fazemos problemas, criamos guerras por causa dessas palavras. Os animais, além disso, eles não ficam censurando uns aos outros, ou seja, eles ficam falando, você fez isso de errado, você é muito ruim nisso. Nós fazemos. E o que acontece quando a gente censura os outros? Mais brigas, mais contendas, mais problemas. Por fim, para os animais, é consenso o que é bom para todos. E a última coisa que os seres humanos têm é consenso. Assim, para a gente viver em sociedade não é natural. E a criação do Estado, portanto, a criação de uma sociedade com leis determinadas, uma sociedade regulada, é artificial, é criada. Assim como a justiça e a injustiça. Mas por que a gente precisa criar esse Estado? Qual o objetivo de criar esse Estado? Para Hobbes, o ser humano, em seu estado natural, em seu estado primário, vive numa situação de guerra de todos contra todos. Como assim? A gente quer preservar o nosso bem primário, que é a nossa vida. Só que Hobbes fala, em nosso estado natural, a gente pega o que a gente quer. A gente quer isso, a gente vai e pega, a gente faz isso e a gente passa assim por cima de todo mundo para conseguir o que a gente quer. Se não existe ninguém para regular, a gente fica se destruindo o tempo todo, tentando satisfazer as nossas necessidades, tentando fazer o que é bom pra gente, sem se importar. Assim, eu brigo com você, você briga comigo, e a gente não hesita em prejudicar ou até matar um ao outro, se isso for bom pra gente. E esse é o estado de guerra de todos contra todos. Não há união, há só um período constante de guerra e um medo constante de perder a vida e de não ter recursos suficientes para sobreviver. É por causa disso que Hobbes vai dizer que o homem é o lobo do homem. Por quê? Porque ele fala que se a gente for deixado em nosso estado natural, a gente vive num estado constante de medo. Ele fala, mas ainda assim, a gente tem uma razão. E essa razão consegue levar a gente a determinar algumas leis naturais que servem para que a gente consiga conter isso um pouco. E em sua obra, ele vai falar de 19 leis. Mas dentre essas 19, 3 são principais. A primeira é que todo mundo mantenha um esforço consciente para manter a paz. Ou seja, para parar o estado de guerra natural. A segunda é que as pessoas renunciem ao direito que elas acham que têm de pegar algo mesmo se for para passar por cima do outro. E o terceiro é que as pessoas cumpram os acordos que elas pedem, que elas fazem, que elas concordam. Ou seja, se você faz um acordo, você precisa manter ele.
Mas para Hobbes, no nosso estado natural, a gente simplesmente não vai seguir essas leis. A gente vai continuar pegando o que a gente quer, independente do que isso possa causar para outros seres. Então ele fala, para conseguir manter a segurança, a gente precisa de um poder absolutista. A gente precisa de uma força que seja capaz de conter toda essa guerra. E como ela contém? Através de um domínio absoluto. Como assim? Ele diz o seguinte, a gente tem que renunciar a esse direito de achar que a gente pode pegar o que a gente quiser, o modo que a gente quiser por cima dos outros e se submeter a esse poder. E esse poder absolutista, por sua vez, deve ter força suficiente para conter a gente. E quais as características? Esse poder absolutista deve deter todos os direitos que a gente renuncia. A gente fala, não, eu vou obedecer a esse poder para que ele me garanta a segurança, para que ele garanta que eu continue vivo, para que eu tenha os meios necessários para sobreviver. Então, eu vou obedecer a ele. E esse poder absolutista ele deve ser tão forte que ele deve estar acima da justiça, ele não deve ser julgado. Porque se a gente começar a dar muita margem para questionar esse poder, todo mundo vai começar a voltar para o estado de guerra, porque a gente vai voltar para uma luta por poder. Esse poder tem que ser mantido lá, acima de justiça, acima de qualquer coisa. E, mais do que isso, ele deve concentrar em si todos os poderes. Para quê? Para que não haja, né, de novo, o surgimento de revoltas, brigas e coisas que tentem derrubar esse estado de paz. Além disso, isso não deve se estender só para o ramo político, mas também para o religioso. Para evitar as brigas causadas por interpretações religiosas, o próprio absolutista, a própria pessoa, o grupo de pessoas que ocupa essa posição, deve dizer qual que é a interpretação correta da religião. Esse poder deve ser tão grande que ele é representado na figura do Leviatã. Quem é o Leviatã? É um monstro do Antigo Testamento, um monstro marítimo gigantesco que domina sobre todos e que é invencível. E isso, então, seria o pacto social, ou, em outras palavras, o contrato social. E é assim que, para Hobbes, surge a sociedade. A gente, como nosso estado natural, a gente está nesse estado constante de guerra e a gente quer segurança, a gente quer ter a nossa sobrevivência guardada, a gente quer ter acesso aos recursos. Então a gente fala, porque eu quero essa segurança e porque eu quero esses recursos, então eu vou me submeter a um poder maior, no qual eu perco essa liberdade, mas eu ganho a proteção. E o que os filósofos vão dizer sobre isso? Na próxima aula a gente vai ver de alguém que vai falar exatamente desse tema, contrato social, uma perspectiva completamente diferente. Nos vemos lá.